possamos nos manter na paz do Cristo, essa paz diferente da paz que o mundo fornece, essa paz que seja duradoura em nossos corações e que possamos e saibamos administrar em nossas vidas os momentos mais difíceis, sobretudo, porque é nos momentos mais difíceis que nós sentimos a presença do Cristo em nossas vidas. Então, saibamos guardar essa paz do Mestre sempre em nossos corações, cultivando-a constantemente. Gente, lá no capítulo 5, no item 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Fennel nos traz uma mensagem. O capítulo 5 é que trata dos bem-aventurados, dos aflitos, e ali desdobramentos de assuntos atinentes a essa condição, de bem-aventurados e aflitos. E o Fennel nos fala sobre os tormentos voluntários. O Espírito Fennel, que dá essa mensagem nesse livro, ele é muito conhecido entre os estudiosos da doutrina espírita, das obras de Allan Kardec, porque nós encontramos mensagem dele nas várias obras da codificação kardeciana, inclusive também na Revista Espírita. Ele é um dos que fazia parte integrante da Falange da Verdade que acompanhava Allan Kardec. Que nasceu na França, viveu na França entre 1651 e 1715. Ele foi teólogo, poeta, escritor, educador, pertenceu à Academia Francesa de Letras, deixando várias obras de referência em educação para a sociedade da época. Vemos que tem mensagens dele no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns também, Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa aí, no Céu e Inferno também. Então é um espírito que contribuiu muito com a codificação kardeciana. Então é a mensagem dele que hoje nós vamos desdobrar aqui, né? Procurar esmiuçar um pouco sobre os tormentos voluntários. Já pulou lá na frente, vive o homem incessantemente em busca de uma felicidade que também incessantemente lhe foge. Interessante, né? Porque a felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade. É fato de que todos nós estamos buscando a felicidade. Por vários caminhos diferentes aí, a gente procura a felicidade. Nós vamos fazer um retrospecto na nossa vida. Há muito a gente vem buscando a felicidade. Através de coisas materiais, através de relacionamentos. Nós estamos buscando a satisfação íntima, a felicidade. Mas a felicidade não é desse mundo. Como diz Jesus, meu reino não é desse mundo ainda. Não quer dizer que vai deixar de ser, que não vai ser, será um dia. Mas enquanto estivermos na condição de espíritos em provas e expiações, a felicidade sem mescla para nós não vai existir. Depende de uma condição nossa, que é muito interessante lá no livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Lá nós encontramos lá entre 31 itens, tópicos, como os espíritos discorrem para nós sobre a possível felicidade que a gente pode alcançar. Mas isso aí já é outro tema, interessante. Mas ainda sobre a felicidade, o que os espíritos nos falam? Qual é o conceito que eles nos dão a respeito de felicidade? Nós temos lá na questão 922 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec e a resposta dos Espíritos acerca dessa condição de felicidade possível aqui na Terra. Ela é possível aqui? É assim. Kardec pergunta se ela é relativa, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça de outro. Às vezes, no excesso que tem um é a carência de outro. Na
Terra nós temos esses desníveis, esses abismos, né, entre uma condição e outra. Aqueles que retêm muito e aqueles que nada têm. Então Kardec pergunta que dentro desse desnível todo, esse nível de felicidade que a gente pensa existir, né, se existe algum critério de felicidade que é comum a todos os homens, ou seja, a todos nós seres humanos. Tem um fator que é comum, que é todo mundo, em qualquer grau social, pode alcançar essa felicidade relativa dentro da Terra? E aí dentro disso a gente criou até uma forma. Olha, não foi nós que criamos não, nós pegamos isso de um expositor espírita, eu achei muito interessante e pertinente, falando sobre a felicidade. Ele cria essa forma dizendo que a felicidade é F, que é igual a PN, mais CT, mais FF. Isso é ótimo para a gente fixar. Toda vez que a gente pensar em felicidade na Terra, é possível ser feliz na Terra? Sim, dentro desses critérios é. Isso aqui é a resposta que os Espíritos dão. O Marcel está rindo lá porque ele sabe qual que é a resposta. Ele sorrindo, ele sabe. E a felicidade é isso. Possível aqui na Terra. Com relação à vida material, tem posse do necessário. Com relação à vida moral, CT, consciência tranquila. E então, consciência tranquila mais FF, que é fé no futuro. Então, é possível ser feliz na Terra dentro desses fatores aí. Se a nossa vida apresentar esses fatores aí, não tem motivo nenhum para a gente estar reclamando da vida, não. Você tem posse do necessário. Aí já é um outro estudo também, necessário e supérfluo. Quem participa dos estudos espíritas aí do EJA vai se deparar com esse estudo aí. Necessário e do supérfluo. Então, posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro, é uma condição que cada um de nós aqui tem condições de atingir para ter uma relativa felicidade na Terra. Então, é possível ser feliz na Terra sim, dentro dessas condições aí. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. Você pode, é inseparável essas condições. Porque você pode ter posse do necessário e a consciência tranquila. Mas se você achar que a sua vida vai acabar no túmulo, que a doença que vem, você vai assustar, você vai apavorar, já te tira toda a sua tranquilidade. Vou morrer, vai acabar tudo. Se você tiver essa crença, nada vai valer. Sua felicidade já foi embora no diagnóstico do médico ali. Acabou tudo. Ao contrário daquele que tem fé no futuro e sabe que a vida continua e que tem o conhecimento espírita desdobrando a continuação dessa vida, muda tudo completamente. Ainda que venha um diagnóstico desfavorável no campo da saúde orgânica, ele tem essas três condições. Ele tem fé no futuro. Ele sabe que há uma alma imortal. Ele vai continuar além de tudo. Então, isso é muito confortador. A doutrina espírita ela faz isso. Ela nos consola esclarecendo e nos esclarece consolando. É fantástico. É propaganda de coisa da vida. Poderia pelo menos usufruir, isso é o... Como é que é o nome do espírito aqui? Repete o nome dele. É o Fenner. Ixi, tem que voltar aqui. O Fenner, ele continua dizendo lá no capítulo 5, versículo 23. Poderia pelo menos usufruir de relativa felicidade se não procurasse nas coisas perecíveis, sujeitas às vicissitudes, isso é, nos prazeres materiais, em vez de procurar nos prazeres da alma, que são um antecipar das alegrias celestes e perecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, a única felicidade real nesse mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agita e o turba, de coisa singular. O homem com que, de intento, de intenção, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. E de fato é um exemplo o consumismo. A
pessoa fica febriciante, a pessoa fica doida para ter, para adquirir algo, né? E aquilo às vezes ele tira até o sono, aquilo lhe perturba, pelo fato de querer, de ter, né? Em detrimento ao ser. O que o Fenelon nos quer dizer é justamente isso, que a gente inverte valores aqui na Terra. A gente procura o ter ao invés do ser. E o ser é o que é a nossa essência, nós como espíritos. O ter são coisas passageiras, perecíveis, são prazeres temporários, fugazes. Já o ser, as alegrias da alma, os prazeres da alma, são diferentes, eles são duradouros. Foi o que quis dizer Jesus nas suas parábolas. A gente buscar valores reais, valores do espírito imortal. E a gente costuma inverter. E o consumismo está muito dentro dessa questão que o Fenelon coloca para a gente. Se o nosso foco está mais no ter do que no ser, nós estamos procurando para nós tormentos voluntários. Você está se atormentando com uma coisa que vai passar, uma coisa que não é duradoura. Então, a chamada de atenção dele é nesse sentido. O consumismo é muito presente, né, na vida atual. Então, os prazeres da alma, tem esse livro do Hamed, interessante. Há um livro que aborda os prazeres da alma. Foi a sugestão do Fenelon lá. E nós temos que buscar, é o mesmo autor do livro, Renovando Atitudes, né? E das dores da alma também. Ele faz uma abordagem muito interessante, né, a respeito dessas buscas nossas. E ele apresenta os prazeres da alma aqui, desdobrando cada tópico desses aqui que eu vou apresentar. Alegria, desapego, sabedoria, paciência, afetividade, autoconhecimento, respeito, liberdade, lucidez, naturalidade, humildade, compaixão, coragem, compreensão, segurança, criatividade, renovação, perdão, amor, generosidade e aceitação. A gente também estuda nas obras de Joana de Ângeles uma temática parecida, né? Nós temos estudado toda segunda-feira presencial e online lá no Ismael, as obras de Joana de Ângeles. E a gente tem estudado temáticas semelhantes. Então, cada tópico desse é desdobrado e nos traz um entendimento novo, de uma visão espírita, sobre cada um desses prazeres da alma que o Fenelon nos convida a buscar. Então, Joana de Ângeles faz abordagens de temáticas assim parecidas no campo da psicologia, né? Que é a área também que o Hamed traz para o nosso conhecimento e para o nosso entendimento, para nós aprendermos a lidar com nós mesmos. O processo de autoconhecimento, ele passa pelo conhecimento da prisão. Primeiro nós adquirir conhecimento. O conhecimento nos leva ao autoconhecimento. No conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, das leis divinas, do entendimento de Deus, da nossa realidade como espíritos imortais, nos traz uma visão. Mais à frente, mais adiante, a gente começa, já com esse entendimento das leis de Deus, da nossa realidade espiritual, nós começamos um outro processo de autoconhecimento, do conhecimento de nós mesmos, que é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. A identificação dos nossos defeitos, das nossas mazelas e das nossas necessidades. Através do autoconhecimento, é um prazer da alma, você se conhecer, a princípio choca, viu gente? Quando a gente começa a se descobrir e ver quanto nós estamos ainda distantes daquilo que devíamos, daquilo que é a meta, né? Nós temos assim um certo conflito íntimo.
a gente sofre, a gente se sente... A autoestima vai abaixo, vai lá embaixo. Isso é um processo normal. Mas depois a gente começa a ter aceitação, a gente começa a trabalhar aquilo que precisa trabalhar, não como uma autocobrança também, que é um fator negativo, se cobrar demais. Não se toma um céu de assalto. O André Luiz nos fala na agenda cristã que diante do nosso anseio de espiritualidade superior, quem de nós, né, descobrindo a verdade que a doutrina nos apresenta, não deseja ser melhor, não deseja ser um espírito superior, pega os exemplos das obras que a gente lê, a gente quer ser igual ao mentor, né? Diante desse desejo nosso, esse anseio de espiritualidade superior, existem milênios da animalidade, condicionamento no campo, né, dos reinos inferiores da natureza, que não se rompe de uma hora para outra. Então, quando nós nos cobramos demais, nós estamos querendo tomar o céu de assalto. Isso é contraproducente. Isso não é certo e acaba nos afetando o nosso processo de crescimento espiritual. Então, o autoconhecimento ele nos leva a um certo equilíbrio, a observação, a observância das pessoas com um julgamento bem diferente daquilo que a gente fazia quando não tínhamos esse autoconhecimento. Porque quanto mais nós nos conhecemos, menos nós julgamos os outros. Porque a gente sempre enxerga no outro também, se tem aquela deficiência, eu apresento outros que são tão danosas quanto as que eu estou julgando. Então a gente entra naquela condição que Jesus recomenda, não julgueis. A gente está vendo o cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso, ou seja, a gente não enxerga os nossos grandes defeitos, mas um pequenininho no outro. Então, o autoconhecimento, que é um dos prazeres da alma, nos leva a essa condição de termos mais paciência, empatia, tolerância para com as imperfeições alheias, que é a questão 886 de como Jesus entendia a caridade. É o BIRT também, é mais uma formulazinha. Benevolência, indulgência e perdão. Então, quando nós chegamos a esse nível de autoconhecimento, nosso nível de julgamento das pessoas, das situações, completamente diferente. Isso é um dos prazeres da alma, né? Segundo o Fenelon. E segundo o Hamed, né? Que o Fenelon nos convida a desenvolver, a buscar os prazeres da alma. E aí o Fenelon faz duas observações de dois tormentos da alma, né? Que derivam da inveja e do ciúme. Haverá tormentos maiores, faltou tormentos ali, do que a inveja e o ciúme. Ele fala, para o invejoso não há repouso, para o invejoso o ciumento não há repouso, estão perpetuamente fibriciantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias. A pessoa invejosa, ela está mais focada na vida do outro, no que o outro tem, do que na busca da conquista de coisas que ela pode também adquirir. Mas a gente engana também se a gente pensa que a inveja é uma coisa muito feia. Mas às vezes a gente tem. Nós também apresentamos inveja em algumas situações que nós nem nos damos conta. O Emmanuel apresenta isso para a gente nesse livro aí, Fonte Viva. Lá no capítulo 34, ele chama-nos a atenção falando assim, guardemos cuidado. Aí ele começa a explanar. O homem enxerga sempre através da visão interior, com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. A gente costuma julgar as pessoas pela ótica nossa, pelo ponto de vista nosso. Isso está chamado na psicologia de projeção, nós estudamos com Joana de Andes. A gente identifica muito fácil o defeito do outro, porque às vezes a gente tem muito daquilo ali. Então a gente enxerga fácil no outro. Então, o Emmanuel nos chama a atenção, né? E às vezes a questão que a gente, do julgamento nosso é a forma com que nós estamos vendo.
mas é aquele conteúdo é nosso, não é bem a realidade do outro. O homem chega sempre atrás. É a mesma coisa. Junto das manifestações de amor mais puro, imaginemos alucinações carnais. Dentro de uma situação fraternal, de duas pessoas se abraçando, tendo essa fraternidade muito comum, né, na América Latina. O latino ele é assim, ele é alegre, ele é expansivo, ele é fraterno, ele abraça, ele se emociona muito mais. O europeu, o norte-americano, eles são mais frios, né? Eles até têm uma questão do espaço deles, né? Não vá do meu espaço. Se eu for para abraçar assim, é um choque para eles, né? Então, mas nós não, nós temos esse hábito. Na doutrina espírita a gente vem, abraça, conversa, mas isso às vezes aos olhos do invejoso, uma pessoa que tem no seu interior a malícia e a maldade, ela enxerga assim até essas alucinações carnais. Ela já está jogando com malícia, aquela atitude fraterna, aquele ato de fraternidade, tem essa visão. Caso também se encontramos um companheiro trajado com um alvaro puro, pensamos em vaidade. E fulano é vaidoso, ela é vaidade. Gente, é verdade, é inveja, viver inveja assim. Nada legal ver uma pessoa bem vestida, né? Mulher tem, você me perdoe as mulheres, mas mulher, né? Olha que mentira, talvez até fala. Ela já está simplesmente muito bem vestida, sabe lá se ela vai para um evento chique, uma coisa que requer um traje desse. Né? Homem é mais despojado, mas não dá nem aí, não. Mas mulher tem muito disso, não sei lá, parece que é da. Mulher é muito observadora, homem e detalhista, né? Pega o detalhe. Mas aquele sapato não está combinando. Não sei se eu posso dizer que isso é um sentimento de inveja, mas é uma característica feminina que ela pega tudo. Às vezes comenta, mas se comenta criticando, convenhamos, é inveja, gente. Convenhamos. Então a gente pensa, não, inveja, sentimento feio, nada, temos sim. E eu falo mais, às vezes a gente tem inveja de condições assim de companheiros espíritas. Em que sentido? Eu há uns 20 e tantos anos atrás, eu estava numa palestra lá no Augusto Silva. Eu nem fazia palestra não, mas eu lia muito, até hoje, né, tenho um hábito de ler, nem menos hoje. E tinha uma companheira nossa contando na palestra sobre o Sermão do Monte. E ela pegou aquela página maravilhosa do Boa Nova, o Sermão do Monte, da qual eu tenho de memória. Quer dizer, agora se for passar vai dar umas palhinhas, porque... Mas na época estava afiadíssimo. Falei, se um dia eu tiver oportunidade, eu vou fazer essa palestra sem ler nada. Porque eu tinha de memória, eu tenho boa parte dela ainda aqui, mas não confio mais na minha memória igual 20 anos atrás. E ela fazendo a palestra, eu via que havia umas lacunas, que ela pulou coisas importantes, ou que iam envolver, que a narrativa do Humberto de Campos ela é muito envolvente, falando do Sermão do Monte lá, difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias importantes da região do lago, enchiam as ruas de Cafarnaum. Mas eu percebia na fala dela que ela não citou isso, pulou. A sequência não estava, sabe? Ela pulava. E eu mentalmente criticando. Você está matando a narrativa do Humberto e tal. Até que me veio, provavelmente o meu mentor. Isso aí é inveja. Rapaz, que choque que eu tomei. A gente nem se dá conta que às vezes a gente tem certo sentimento. Isso aí é inveja. Eu sumi naquele banco. Se pudesse me ver espiritualmente, eu estava reduzido, eu estava pequenininho. Porque eu me sentia assim, descoberto num defeito que eu achei que eu nem tinha, que eu conseguia. Aquilo foi chocante para mim. Eu me encolhi todinho. Nenhum pensamento mais de crítica a respeito do que a palestrante estava fazendo.
estava falando lá. Até perdi, até nem estava dando muita atenção, porque eu estava com vergonha de mim mesmo. Então, às vezes, nós temos sentimentos que a gente nem se dá conta. E eu identifiquei, quer dizer, eu identifiquei nada, falava na minha lata, sem inveja. Então, às vezes a gente tem e não percebe, mas a vida ensina. E aí eu descobri, puxa, eu estava com inveja, mas é verdade, eu estava com inveja. Ele está falando, né, sobre o sermão do monte que eu tinha de memória, estava para passar tudo na íntegra. Na época, hoje eu não sei não. Já passou esse tempo bom. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizemos tirania política. De fato, os políticos não dão lá bons exemplos, né, gente? A gente tem uma frustração histórica no campo da política. No entanto, se algum companheiro da doutrina espírita resolve adentrar no campo da política, a primeira coisa que a gente vai fazer é criticar. E às vezes pode ser, vai ser um bom político, vai ser uma pessoa que vai fazer a diferença lá, porque a gente precisa no campo político de pessoas de bem, de ideal e que defendam os interesses do povo, porque ser político é defender os interesses do povo, não o interesse de pequenas classes. Então, o que a gente faz quando a pessoa adentra no campo desse? A primeira coisa é a gente criticar. Não, vamos dar apoio e dar toda a força para ele superar o meio, estar acima do meio e fazer a diferença nesse meio. Mas nossa frustração é tão grande que a gente coloca obstáculos, empecilhos e tira até a motivação da pessoa, que às vezes está muito bem intencionada e talvez é dar a oportunidade para ela tentar. Mas a primeira coisa que a gente faz é pré-julgar. Não quer se dar bem. Nós somos seres humanos, né? Temos essas coisinhas assim. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamos-lo com desconfiança e costumamos tecer reflexões em torno de apropriações indébitas. Fulano tem isso, tem aquilo, mas sabe lá de onde ele adquiriu isso? A gente já pensa logo que a pessoa é desonesta. A gente faz um pré-julgamento. E chamamos a atenção a ele. A gente tomemos cuidado, é o título da lição, né? Tomemos cuidado. Guardemos cuidado. Precisa ser melhor. Toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Parece que esses três andam juntos, né? A inveja, o ciúme, a suspeita e a maledicência. Parece que vai na sequência. Nos diz ele, casos intricados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que se dispõe. Tem uma passagem, não sei se foi Jesus, o Senhor dos Apóstolos, agora não me recordo. Vede que a luz que há em ti não são trevas. Justamente chamar a nossa atenção para isso. Vede que a luz que há em ti não são trevas. Ou seja, o que tem dentro de si que você está vendo a vida dessa forma? E ali eu até coloquei para me lembrar, né, que essa questão de ficar observando, criticando os outros, é um convite para jogar o jogo da vida. Como é que se joga o jogo da vida? Alguém sabe aqui o jogo acerca do jogo da vida? Como é que se joga? Ele é bem assim, ó, cada um cuida da sua. É um jogo que todo mundo é convidado a jogar de maneira séria. O jogo da vida se joga assim, cada um cuida da sua. Que já é muita coisa, viu, gente? Nós temos que dar conta de tanta coisa no nosso mundo íntimo, da nossa trajetória como espíritos. Eu não devia ter tempo para estar observando a vida dos outros, não. Não devia mesmo. Está no livro Pedaços da Vida. No livro Pedaços da Vida, o Cornélio Pires, ele tem uma estrofe, uma prova, não sei como é que chama isso, é que os entendidos aí dos professores vão falar para a gente. Se o Silvana tivesse aqui, ela falava que era professor de matemática, então de português. A Silvana foi português. A inveja é um bicho invisível, caindo por muitos lados.
e acaba mostrando aos outros o valor dos invejados. Porque às vezes o invejado ele acaba sendo destacado pelo invejoso. Ele fala tanto do outro, demonstra tanto aquela inveja que desperta interesse nos outros por aquela pessoa que é invejada. E ela vai ver, não é nada daquilo que está falando, ela vai identificar realmente. O fulano é maledicente, invejoso, hein? Vai ser identificado ali nessas condições. Então, o Fenelon fala para a gente, né, no segmento da mensagem do capítulo 5, item 23, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Que nota sem inveja que não possui, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse sempre é rico, porquanto olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida. Então, Fenelon em Lyon, essa mensagem foi escrita em Lyon, 1860, na qual a gente pontuou destacamos ali alguns detalhes. Contentar-se com o que tem. A gente não viu que a felicidade é a posse do necessário? Cabe a nós ter essa medida do que é necessário e o que é supérfluo. Isso é uma questão muito pessoal, varia de pessoa para pessoa, de situação para situação, mas que é algo para a gente observar. Contentar-se com o que tem. E agradecer a Deus, né, gente? A gente viu que nessa tragédia lá no sul, né, como que ainda está, ou seja, a questão material e vidas foram ceifadas, né, numa condição de desastre natural. Com interferência do homem, sim, mas como conforme o livro dos Espíritos, né, existem essas partidas em massa que são necessárias. Então ocorre um cataclismo, um fenômeno natural e que acaba ceifando muitas vidas. E as perdas materiais, elas nos chamam à reflexão, né, de que tudo é muito transitório e passageiro. Então nós temos que buscar realmente os valores da alma, os prazeres da alma. Porque as coisas materiais de uma hora para outra, pode se acabar. E aí o que temos? Perdi tudo. Sim, termos materiais. Mas se você tem valores espirituais, você tem força para recomeçar, você tem resistência, você tem fé no futuro. Consciência tranquila e fé no futuro. Então isso nos dá uma felicidade relativa à matéria. Então contentar-se com o que tem, é ter a posse do necessário. Pode-se buscar mais conforto? Pode e deve-se, desde que isso não seja um tormento voluntário, que isso vá te trazer atraso espiritual, nessa ânsia de esquecer-se do ser. E outro detalhe, não procurar parecer mais do que é. Isso é uma realidade nossa, íntima, porque nós temos um posicionamento dentro da sociedade, porque é natural. Aqui nós temos limitações de leis, de um espaço do outro, uma série de fatores que nos limitam a ser autênticos, às vezes. Aqui a gente tem essas limitações. Em casa nós somos o que somos. Aí a gente pega o exemplo de um companheiro nosso, que faz campanha do Quilo, e ele fala assim, ele trata a esposa dele como mulata. Aí, mas você é muito bom, fala o nome dele, né, e tal, as pessoas chegam para ele e falam, pergunta lá pra mulata, será que você é que eu sou? É isso mesmo. Ele tem uma voz rouca assim, quem já ouviu já sabe até de que eu estou falando, mas ele fala assim, pergunta lá pra mulata, se ela falar que é isso mesmo. Então é porque em casa nós somos o que somos, nós somos autênticos.
Mas essa autenticidade a gente às vezes não traz para a sociedade porque a gente vai ser discriminado. Mas é o contrário, nós temos que ser na sociedade o mesmo em casa. É um desafio para nós. As pessoas têm um conceito nosso dentro da sociedade, mas dentro do lar, às vezes nos falam o Evangelho segundo o Espiritismo, são verdadeiros tiranos domésticos. É fato. Então, essa realidade nossa dentro da sociedade é que temos que levar para o nosso lar. Ou seja, esse esforço que a gente faz para tolerar aquela pessoa que não é muito agradável, todo esse esforço que a gente faz para lidar com situações contraditórias, de uma forma equilibrada, saudável, às vezes até sorrindo, é um esforço que a gente tem que fazer dentro de casa também. Então, é um desafio para nós. Então, procurar parecer mais do que é algo que às vezes está intricado em nós, mas intrinsecamente ligado a nós, o nosso comportamental. Mas é algo que devemos mudar. Então, nós espelhamos para a sociedade aquilo que nós queremos ser. Nós temos que nos esforçar no cotidiano para sermos realmente aquilo que nós apresentamos para a sociedade. Isso passa pelo autoconhecimento também. Porque nós passamos a ser mais autênticos em qualquer lugar. Sem preocupar muito com a opinião de terceiros. O que acha, deixou de achar. Fala para mim, você é uma coisa, você não vale nada. Tá, fala para mim alguma coisa que eu não sei agora. Porque isso aí eu sei que eu sei. Você não vale nada. Verdade. Agora fala para mim algo diferente, que eu não sei, me ajuda a crescer. E essas pessoas não simpáticas a nós, que às vezes não gostam de nós, elas nos ajudam a crescer. Nesse sentido aí, a gente ser mais autêntico. Não criar para nós necessidades quiméricas, aquela ânsia de querer as coisas que venha nos prejudicar, né, no nosso desenvolvimento espiritual. Por isso que Jesus recomenda, dentro desses tormentos, né, voluntários que nós criamos, primeiramente nós buscarmos o reino dos céus, o reino de Deus, a sua justiça e a sua misericórdia, e o resto das coisas nos virão acrescentadas. Se nós buscarmos os valores da alma, os valores do mundo a gente consegue conquistar. Esforço, com disciplina, com dedicação, mas esses valores imorredouros, imortais, é que deve ser a nossa busca. É os prazeres da alma que o Fenelon nos recomenda nessa noite. Façamos essa busca. E para evitarmos tormentos voluntários, perturbações e distúrbios no nosso emocional, no nosso psiquismo, que são situações causadas por nós mesmos. Nós nos atormentamos às vezes por coisas que não valem. Que Jesus nos abençoe.